Fala galera, beleza? Meu nome é Fabiano Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal Manual da Bike. Estou aqui com uma Oji Catura Sport 2023 para fazer uma revisão geralzona nela. A gente vai fazer revisão de suspensão, choque, balança, tudo mais. Eu já até gravei um vídeo aqui falando dos choques Manitou McLeod e do Manitou Mara. Vou deixar aqui o link na descrição também. Naquele vídeo eu falei que eu ia gravar um vídeo sobre a manutenção, dando uma manutenção no Manitou Mara. Gosto demais do funcionamento desse choque. O funcionamento dele é espetacular. Tem 4 níveis de ajustes ali. O livre, Gravei um vídeo também falando desses níveis de ajustes. Mas o que a gente vai fazer aqui agora é gravar um vídeo mostrando a manutenção de 50 horas aqui. A manutenção básica, sem substituição de O-rings, sem nada. É só a desmontagem, lubrificação e remontagem dele aqui. Básica, que vocês, até mesmo vocês aí, obedecendo alguns critérios, conseguem fazer aí na casa de vocês aí, mas com bastante cuidado aí, utilizando os lubrificantes específicos aqui, os procedimentos específicos. Então o que a gente vai fazer aqui é a primeira coisa que eu vou fazer na bike, Eu vou aproveitar que a bike está aqui montada. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é a manutenção no choque dela, e vocês vão ver por que eu vou fazer primeiro no choque aqui. Porque eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer aí na casa de vocês também, que na maioria das vezes, é muito difícil de achar alguém que tem um choque test, que é aquela ferramenta que a gente usa para poder fazer o teste no choque depois. Mas, então eu vou fazer aqui com a bike montada, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, que é a manutenção aí de 50 horas. Então, roda a vinheta, bora pro vídeo. Então pessoal, vamos lá, tá aqui o choque Manitou Mara. Já gravei um vídeo aqui falando sobre o Manitou McLeod, o Manitou Mara e o Manitou Mara Pro. E a gente trabalha aqui com 3 dificuldades nesse choque aqui. Apesar dele ter um funcionamento que para mim impecável, você fazendo os ajustes certinho de sag, de tudo mais aqui, você vai ter um choque espetacular. Sabendo utilizar os 4 níveis de ajustes dele aqui, que eu também já gravei um vídeo falando sobre esses 4 níveis de ajuste. O funcionamento dele, para mim, impecável. Não tem nada que falar desse choque aqui, é um espetáculo. Mas com relação à manutenção, eu encontrei 3 dificuldades nele. A primeira dificuldade seria o ferramental adequado, de acordo com o que a gente vê nos vídeos ali, nos vídeos oficiais de manutenção dele, do fabricante, de encontrar essas ferramentas adequadas para poder fazer a manutenção quando precisar de substituir todos os reparos. A segunda dificuldade foi encontrar os próprios reparos, porque às vezes some na internet, às vezes tem, às vezes não tem, nem sempre você acha, e quando você acha é muito caro os reparos desse choque aqui. E a terceira dificuldade foi achar algumas informações específicas com relação ao momento certo da troca dos reparos aí. A gente tem lá 3 manuais, o manual do Manitou McLeod, o manual do Manitou Mara e do Manitou Mara Pro. E somente no manual do Manitou Mara Pro que fala lá sobre se substituir todos os reparos em 250 horas. No Manitou Mara normal e no Manitou McLeod a gente trabalha com a dedução que também seja as 250 horas. Então a gente tem esse choque aqui que para mim funcionamento impecável, mas tem essa dificuldade aí na manutenção. Mas existe a manutenção também de 50 horas, tem lá o manual de manutenção de 50 horas, que é o que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai simplesmente desmontar o choque, fazer a limpeza dele e remontar o choque. E eu vou utilizar a própria bicicleta como ferramenta. O ideal seria a gente ter o choque test, nas oficinas, na maioria das oficinas tem o choque test quando trabalha com choque. Mas eu sei que você aí na sua casa não tem um choque test, que a maioria das pessoas em casa, que trabalha em casa, não tem o choque test, então a gente vai utilizar a própria bicicleta como uma ferramenta para poder desmontar o choque. O que a gente tem que entender no choque aqui é o seguinte: tem 2 câmaras aqui, na parte do ar aqui, tem 2 câmaras, tem a câmara positiva e a câmara negativa. O que a gente vai fazer aqui é esvaziar o choque, eu vou tirar a tampinha aqui, vou esvaziar o ar aqui, vai sair o ar da câmara positiva e depois eu vou comprimir a bicicleta, e na hora que a gente comprimir a bicicleta vai gerar tipo um vácuo aqui, porque se eu só tirar o ar da câmara positiva, tirar ele da bicicleta, colocar ele ali na bancada e desatarrachar,
pode ser que tenha uma pressão muito alta aqui na câmara negativa e que vai fazer o choque simplesmente estourar, vai explodir. Se tiver alguma coisa que pode causar algum dano no choque, ou se tiver uma pessoa, se eu estiver na frente também eu posso me machucar. Então o que a gente vai fazer aqui é esvaziar o choque, aqui a câmara positiva dele, comprimir o choque na bicicleta e vai gerar tipo um vácuo aqui na câmara negativa e a gente vai desatarrachar isso aqui sem problema nenhum. Vou mostrar para vocês aí como que a gente vai fazer. Então a primeira coisa aqui, tirar a tampinha aqui, esvaziar o choque e comprimir a bicicleta e isso aqui, ó, sai na mão. Se não sair na mão, com a chave inglesa, a gente coloca aqui, só dá aquele primeiro arranque aqui, o resto vai tirar na mão mesmo. Então, vou posicionar aqui certinho aqui pra gente ver como que vai fazer isso aí. Então tá aqui, pessoal. Primeira coisa, não mexi nada na bike ainda, não mexi nada de parafuso nem nada. A única coisa que eu fiz foi chegar o anel de sag pra cá. E a primeira coisa que eu vou fazer é o que? Esvaziar o choque. Eu vou esvaziar o choque aqui, ó. Vou apertar aqui o pino, ó. E vou, com o meu peito aqui, ó, eu vou comprimir a bicicleta, tiro. Então, o que eu vou fazer agora? Vou tentar tirar aqui na mão para ver se ele sai. O ideal seria sair na mão, mas não sai, não saiu. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é utilizar uma chave inglesa para poder tirar o choque, para poder tirar a aircam. O que eu vou fazer aqui também é o seguinte, vou comprimir aqui, ó, por dois motivos. O primeiro é para correr menos risco da chave pegar aqui no body, né, e machucar aqui o body, que não é legal. E segundo, também eu tenho que fazer isso aqui, ó, para tirar a pressão da câmara negativa aqui, ó. Porque a câmara aqui tem a câmara positiva, né, que agora está sem ar, né? Mas aqui, o que eu fiz aqui agora? Eu cheguei o pistão que fica aqui na cabeça do body, ele chegou para cá e agora eu tenho certeza que aqui não tem pressão e não corre o risco dele estourar, né? Dele fazer aquele estrago todo. Então aqui, ó, encaixei a chave aqui. Já liberei ele aqui, ó. Só liberei, o resto agora vai na mão. Então com ele comprimido aqui, ó. O que eu vou fazer é ir tirando ele aqui, ó. Mantendo ele comprimido até ele soltar aqui em cima, tá? Aí, ó, tá vendo? Ele soltou. Agora eu libero ele aqui, né? E agora sim eu vou tirar ele daqui. Consigo tirar ele daqui de uma maneira mais fácil. Utilizei a própria bicicleta como ferramenta, tá vendo? Então, repetindo aqui, ó. Quando ela tá aqui encaixada, eu vou esvaziar isso aqui. Com o meu peito aqui, eu vou comprimir o choque para dois motivos, né? Para não correr o risco da chave pegar aqui no body e eu conseguir tirar aqui com segurança, porque aqui gerou uma espécie de um vácuo. Aí ele saiu aqui, ó, sem o menor risco. Eu só estou voltando ele para cá aqui, ó, para poder evitar que sujeira entre aqui. Então agora a gente vai tirar o choque da bicicleta. Então tá aí, pessoal, choque fora da bike, mas eu tenho que fazer 3 observações aqui, ó. Na hora que eu consegui abrir o choque lá na bike, eu abri ele aqui e voltei com a tampa aqui da aircam para cá, para quê? Para não entrar sujeira, para evitar de entrar sujeira aqui dentro. Então antes de abrir ele agora completamente, o que eu fiz? Eu dei uma limpeza nele, só encostei aqui a aircam aqui, né? A câmara de ar aqui, só encostei ela aqui e dei uma limpeza bem profunda aqui, bem minuciosa no choque, para poder abrir ele para evitar entrar sujeira lá dentro. Uma outra coisa que a gente tem que observar é esses olhares aqui, ó, eles têm que estar livres aqui, ó. Eles têm que estar rodando aqui livres aqui, ó, não bambos assim, né, que aí tá com folga, né? Mas tem assim, bem justinhos aqui, mas eles têm que estar girando aqui, ó. Por quê? Porque se ele estiver preso demais aqui, ó, o body aqui, ó, ele vai estar fazendo essa força aqui
lá dentro, né, da aircam, então vai marcar tanto o body quanto a aircam. Então observa aqui se eles estão girando livres, né? E a terceira observação é o seguinte: esses olhares aqui dos choques da Manitou, eles são de alumínio cru, tá vendo? Ó? Então eles oxidam aqui com o suor muito fácil. Tem casos aqui já da pessoa comprou a bicicleta, só montou, não lubrificou, nem nada, colocou e isso aqui tá travado aqui na bicicleta. Inclusive eu tive que dar revisão, tem vídeo aqui no canal, né? Eu tive que dar revisão da bicicleta com o choque lá na bicicleta, porque não foi possível tirar o choque de lá, porque esse olhar aqui, ó, é de um alumínio cru, ele não é anodizado, igual os da Fox e os que é um modelo diferente, né, que tem uma parte de plástico por dentro, depois de alumínio fora, e os da RockShox, que entra aqui direto no olhar de alumínio que fica aqui com o Teflon, né? Então, esse olhar aqui, ó, ele é desse alumínio cru aqui, então a gente tem que ficar esperto com isso, porque se cair suor ou qualquer coisa nele aqui, pode oxidar. Então, para isso, logo quando a bike chegar, né, antes de montar a bicicleta aí, vocês já vão lá e já tira o choque, já passam a graxa aqui, já passam a graxa no parafuso também, porque senão ele vai travar aqui dentro. E se travar aqui dentro é um parto para poder tirar. Então fica registrado aí, observa isso. Primeiro, limpar o choque antes de abrir completamente, né, para a sujeira não entrar lá dentro. Ver se ele está aqui livre, né, girando livre, para poder não marcar nem o body nem a aircam. E porque ele tem que fazer isso aqui na bicicleta. E na hora de montar a bicicleta, logo que ela chegar, ou fazer uma revisão periódica, né, lubrificando aqui tanto o parafuso quanto esse olhar aqui, para poder o parafuso não travar aqui dentro, porque já vi casos aqui. Então agora é só abrir o choque e fazer a revisão. Então primeiro eu vou tirar eu tô até esquecendo, eu vou tirar os olharzinhos aqui, ó. E agora a gente tirar a aircam, e eu tô percebendo aqui que a movimentação dela aqui tá bem dura mesmo, porque a graxa aqui já deve estar seca. Olha lá, ele tá sequinho por dentro, ó. Tá bem seco. E a graxa que a gente usa aqui, que tá, segundo tá lá no manual, é a Slick Óleo. Então tá aqui, ó, os espaçadores, ó, a gente vai tirar os espaçadores, eu vou colocar um papel toalha aqui pra gente colocar esses O-rings e esses espaçadores em cima do papel toalha. E dá uma limpeza na bancada, pessoal. Dá uma espanada na bancada, uma soprada ou uma aspirada na bancada. Principalmente se você tem esmeril aí perto da oficina, porque costuma vir pó de esmeril aqui para a oficina. Eu, por exemplo, não uso esmeril aqui dentro da minha oficina, só lá fora, na parte externa, justamente para não deixar resíduo nenhum de esmeril aqui na bancada e poder contaminar aqui alguma parte, entrar aqui dentro aqui, você pegar um pano, limpar a mão num pano que está com esse esmeril e contaminar aqui dentro do esmeril. Então toma esse cuidado aí. Vou colocar um papel toalha aqui para a gente colocar os espaçadores e os O-rings nele aqui. Então aqui agora é só tirar os espaçadores. Eu vou colocar aqui, ó, já vai colocando, vai tirando e já vai colocando eles na ordem aqui, ó. E agora o que a gente vai fazer é o que? Limpar com álcool isopropílico, passar a graxa Slick Óleo, que é o que manda no manual, montar novamente, obedecendo o processo inverso que a gente fez. Então aqui, eu vou tirar aqui também esses espaçadores aqui. Tá com muito pouca graxa aqui. Esse espaçador aqui de baixo a gente não vai tirar, tá? A gente vai tirar só esse aqui, fazendo isso aqui, ó. Você não precisa nem de ferramenta, evita usar a ferramenta aqui. Você apertou ele aqui, ó, ele sai e vai para lá. A gente vai ter que montar nessa mesma ordem aqui, esse aqui embaixo, depois o quadring, depois o espaçador. Então aqui agora é fazer a limpeza, né? Limpar aqui por dentro também, vou tirar aquele O-ring ali. E quando precisar de tirar algum O-ring, pessoal, não utiliza, cuidado ao utilizar aí, ó, punção de metal. Isso aqui, ó, nada mais é do que um palitinho de churrasco. Eu lixei ele aqui, fiz a ponta dele aqui, poli, passei um Slick óleo nele aqui. Então se precisar de tirar
tirar os quadrinhos, tirar o ringue, a gente usa isso aqui, ou um punçãozinho de plástico, ou palitinho de churrasco aqui, ó, lixado e polido aqui, para evitar de marcar isso aqui, porque se você marcar isso aqui, vai dar vazamento e já era, tá? Vamos lá na Aircan, esse aqui eu vou precisar de utilizar o palitinho de churrasco. E é muito fácil tirar, ó. Tirou esse aqui, como tá sujinho, eu vou deixar ele até pro mais aqui afastado. Esse aqui é um pouquinho mais complicado de tirar, vou ter que refazer a ponta dele aqui. Aí, ó, refiz a ponta dele ali, não precisa de ser uma ponta muito fina, nada. Primeiro a gente tira o quadrinho, que ele é mais fácil de sair. Olha lá, já saiu, já caiu lá dentro. Aí depois a gente tira o espaçador. Tem que montar na mesma ordem, tá, pessoal? O espaçador aqui, no caso, fica pra cima aqui, depois vem o o-ring, tá? O quadrinho, tá? Então tá aí, tirei. O que a gente vai fazer agora é uma limpeza, dar uma verificação aqui por dentro também, ó. Ele estava bem seco, só que não tem marca nenhuma, ainda que ele está bem novo também, né? Essa bicicleta está bem nova. Então agora a gente vai fazer a limpeza aqui com álcool isopropílico, um pano sem fiapo, de preferência até um papel toalha macio. Mas se você não tiver aí, tem que ser um pano sem fiapo, que eu vou mostrar para vocês aqui. Um desses que é sem fiapo, porque se ficar algum fiapo aqui, na hora que você montar, se ficar algum fiapo no quadringue aqui também, ele pode dar vazamento também. Então tá aqui, ó, um panozinho sem fiapo, álcool isopropílico na criança. E vamos fazer a limpeza dele aí. Eu vou cortar algumas partes, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, mas isso aqui não tem segredo não, tá? É limpar as câmaras, limpar aqui o body também, aqui os cantinhos aqui, ó, principalmente do raspador, né, que fica na parte externa. Olha só como é que ele fica tudo sujo de terra, tá vendo? Fica com pozinho aqui, então deixa ele aqui separado, né, e aqui nessas gretinhas aqui, ó, nesses cantinhos aqui, a gente tem que fazer uma limpeza mais profunda aqui, verificar se não tem nenhum corpo estranho, se não tem nenhum arranhado, nem nada. Eu vou cortar algumas partes do vídeo aqui, para ele não ficar grande. Aí aqui, ó. Olha lá, ó. A sujeira, tá vendo? Então isso aqui a gente tem que tirar completamente. Isso aqui tava na parte do... Tem dois vincos aqui, tá vendo? Do espaçador e do quadringue, mais do raspador aqui do lado de fora. Então isso aqui, essa sujeira aqui possivelmente estava na parte do raspador aqui, ó. Então enfiar aqui, ó. E até limpar tudo. E depois passar álcool isopropílico também nos espaçadores, tudo. Aqui também, ó. Então vou cortar algumas partes aí, só para o vídeo não ficar grande, mas agora segue a limpeza aí. Observa, pessoal, que as duas primeiras peças que eu limpei foram os o-rings, né? Pra gente pegar aqui o pano mais limpinho, né? E agora a gente vai passar para os espaçadores aqui.
agora, por último, limpar aqui o raspador e o o-ring de sag. Isso aqui que é responsável por não deixar a sujeira entrar lá para dentro do choque. Então agora é dar uma vistoria aqui, se ficou algum resíduo aqui, eu pego um outro pano limpo, não volto com aquele mais e sigo na mesma ordem aqui, ó. Primeiro eu limpo os dois quadrinhos aqui de vedação, depois os espaçadores, por último o raspador aqui. Mas agora eu vou fazer uma revisão aqui, dar uma olhada aqui para ver se não ficou nenhum resíduo aqui e pegar um outro pano ali mais seco, né, para poder passar aqui e me certificar que não ficou nada, nenhum resíduo de nada aqui e da graxa antiga também. Então, galera, ó, com pano limpo, fiz aqui a inspeção aqui, passei aqui um pano limpo novamente aqui, né, em todas as partes aqui, para me certificar que vai ficar bem limpo mesmo. Então esse aqui já é o segundo pano, aquele primeiro já foi, né? Agora é fazer a lubrificação dos quadrings mais os espaçadores e fazer a remontagem aí. Então vamos lá para a parte de lubrificação e montagem agora. E aqui, pessoal, tem dois vincos aqui. Vocês passam graxa só nesse segundo aqui. Nesse primeiro aqui, não precisa de passar tanta graxa não. A gente passa a graxa só no raspador mesmo, para não poder acumular tanta sujeira assim. Pelo menos na parte externa dele aqui, né? Que seria a parte externa do raspador. Isso aqui vai graxa só na parte interna dele. Lembrando a ordem aqui, ó. Primeiro é o quadring, né, que ele vai ficar na parte de baixo, e o espaçador fica acima dele. Montadinho, tá vendo? A gente dá aquela dobrinha nele assim, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. A gente faz isso aqui com ele, ó. E coloca ele lá dentro, ele encaixa direitinho. E agora a gente dá só uma sujeirinha de graxa no raspador.
e põe ele lá, o mesmo processo, ó. Agora a gente dá uma completada de graxa aqui, né? Que é o que o manual fala, para passar a slick óleo. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Tem alguns choques, pessoal, que é o seguinte. Existe um dispositivo lá dentro do choque que se chama bypass, que é uma aberturazinha que tem aqui, ó, na lateral do choque, que faz o equilíbrio, né, entre a câmara positiva e a câmara negativa. Só que esse choque aqui não tem. Quando tem um choque que é um choque com o bypass, na hora que a gente colocar ele aqui, ó, você vai colocar ele aqui, na maioria das oficinas aí o pessoal coloca o choque aqui dentro, né, a câmara aqui, coloca o choque num choque teste, né, que é aquele que comprime, para a gente conseguir apertar aqui, ó, porque dá uma pressão aqui na câmara negativa que você não consegue alcançar ele aqui. Então, nas oficinas, na maioria das oficinas que mexem com choques aí, tem aqui esse dispositivo que é o choque teste, né, que na hora que você aperta ele, você coloca ele lá no choque teste, ele vai comprimir e você vai conseguir apertar ele aqui com facilidade. Só que na casa do pessoal, na maioria de gente que dá manutenção em casa, não vai ter esse choque teste quando tem aqui o bypass. Então, quando tem o bypass, o que eu utilizo é o quê? Uma simples linha de pesca. Você vai colocar a linha de pesca aqui dentro e vai encaixar ele aqui e não vai dar pressão do ar. Você vai conseguir vir com ele aqui, ó, porque o ar vai vazar aqui. O ar que estaria aqui na câmara negativa vai vazar aqui. Então você encaixou aqui, depois é só puxar a linha de pesca. A linha de pesca não vai fazer nenhum dano aos reparos aqui e nem o corpo aqui do body aqui, ó. Então a linha de pesca é utilizada para isso, quando tem aqui aquele bypass. Nesse caso aqui, não tem bypass. Se eu utilizar a linha de pesca ou utilizar qualquer outro dispositivo para tirar esse ar aqui, o choque, ele vai ficar sem ar na câmara negativa, ele vai ficar duro, ele não vai funcionar direito. Então, nesse caso aqui que não tem o bypass, a gente não pode usar nenhum dispositivo para tirar o ar da câmara negativa. A gente vai montar ele aqui, vai colocar ele aqui e com certeza aí na casa de vocês, possivelmente, vocês não devem ter o choque teste e a gente vai fazer o que? A gente vai utilizar a bicicleta de novo para poder fazer a montagem, né? Vou colocar ele lá na bicicleta lá e vou fazer a montagem dele, né? Então aqui eu só vou agora colocar esse O-ring aqui, que eu já estava até esquecendo ele, né? Vou colocar esse O-ring aqui e a gente vai fazer a montagem dele lá na bicicleta. Então eu só vou encaixar ele aqui e pôr ele aqui para cima, mas eu não vou tirar o ar aqui dentro, porque ele precisa de ter esse ar na câmara negativa para ele fazer o funcionamento. Como esse aqui não tem o bypass, ele precisa dessa pressão de ar aqui na câmara negativa para ele funcionar direito, porque senão ele não vai funcionar direito. Então só vou colocar o O-ring aqui, ó. Aproveitar aqui que minha mão já tá cheia, tá com um pouquinho de graxa ainda. Vou colocar esse O-ring aqui. O O-ring de vedação da Airken. Verifica se ele está todo lá encaixadinho lá. E agora a gente vai encaixar aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai dar uma pressãozinha de ar aqui, ó. Olha lá, eu não consigo fechar ele, tá vendo? Eu não consigo passar ele daqui, ó. Por quê? Tem ar aqui na câmara negativa. E quando tem o bypass, o que eu faço? Eu coloco a linha de pesca, eu venho apertando ele aqui, ó.
o ar vai saindo, vai saindo, vai saindo, eu encaixo ele aqui. Mas nesse caso aqui, eu preciso desse ar que está aqui dentro, que não deixa ele vir para cá, para poder o choque funcionar direito, ok? Então agora a gente vai colocar ele na bicicleta lá e fazer, comprimir ele aqui, ó, vou voltar com os olhares aqui, a gente vai comprimir ele lá na bicicleta e eu vou conseguir alcançar aqui e só atarrachar ele. Aí agora eu estou fazendo aqui a limpeza, né, dos olhares também, né, tem que fazer a limpeza dele aqui, desses olhares aqui, né, tanto aqui quanto lá, fazer a lubrificação deles, eles têm que ter uma movimentação muito boa, porque senão o choque não trabalha direito. Então a gente tem que fazer a limpeza, não esquecer de fazer a limpeza deles também. Então antes de fazer a montagem lá, ó, eu vou fazer a limpeza e a lubrificação dele. Lembrando que o de cima vai descer, esses aqui o de baixo, né? Volto com eles para o mesmo lugar, tá? E galera, a gente tem que observar isso ali essa parte ali no choque, porque se você colocar ali, não tiver o choque teste aí, que a maioria das pessoas não tem o choque teste em casa, né? E querer colocar a linha de pesca, eu já vi gente colocando agulha de seringa. Eu não tenho essa coragem toda, esse sangue frio todo de colocar um objeto de aço aqui num objeto de alumínio. Eu não tenho esse sangue frio todo não. E aí tem esse bypass aí, que é para quê? Quando tem o bypass, a gente pode colocar, eu coloco aqui a linha de pesca, né, fecho, porque na hora que eu encher o choque, aí o bypass serve para poder fazer o equilíbrio de ar aqui e o choque trabalhar direito, né, ter o ar na câmara negativa e na câmara positiva. Então, quando tem o bypass, o próprio bypass, na hora que você enche o choque e amortece a bicicleta lá, ele já faz esse equilíbrio, né? Mas nesse caso aqui que não tem, então precisa de ter esse ar na câmara negativa e o ar que vai fazer precisa ter o ar na câmara negativa e o que vai fazer ele ter ar na câmara negativa ali, a gente conseguir fechar ele com o choque teste ou então na própria bicicleta. Então só vou terminar de limpar aqui, dar uma lubrificada. Aqui eu já uso um outro tipo de graxa, tá? Eu uso uma graxa de sulfonato de cálcio e óleo semissintético, grau NLGI 2, que a graxa que vai aqui, a Slick Óleo, ela tem grau NLGI, que é a densidade da graxa, né, a consistência da graxa, entre 1 e 1,5. É uma graxa bem mais macia, uma graxa macia. E uma graxa muito macia, na verdade, na classificação. E aqui eu uso uma graxa light, mas é uma graxa um pouco mais consistente, grau NLGI 2, do que a que vai aqui dentro, que é o que o manual pede, que é uma graxa Slick Óleo. A graxa Slick Óleo, a Slick Óleo que a gente compra naquele pote branco, ela tem grau NLGI de 1 a 1,5. E a consistência está para a graxa, assim como a viscosidade está para o óleo. No óleo a gente fala viscosidade do óleo e na graxa a gente fala consistência da graxa. Então agora é dar uma lubrificada aqui, colocar o olhar e colocar na bike. Então aí pessoal, o choque já está montado na bike e ele está aberto aqui. Então o que eu vou fazer é o que? Pressionar aqui, ó, com o meu peito, pressionar o selim. E agora eu chego aqui perto aqui, ó, e consigo montar com facilidade, tá vendo? Você não precisa de ter um choque teste aí na sua casa para você conseguir dar revisão no choque. Então aqui eu já consegui montar, eu já consegui fechar. Depois eu vou tirar ele daqui, tá? Para dar o aperto certinho ali, ó. Não é aperto até sair a água, tá? Mas como eu vou ter que dar revisão na bicicleta, vou ter que desmontar ele todo, então eu coloquei ele aqui só para poder fechar o choque. Vou colocar ele ali na bancada agora, dar mais um apertinho aqui igual o que tava, né? Que é o com a chave inglesa aqui, e tá pronto o choque.
Agora é só calibrar ele aqui, ó. Vou calibrar ele aqui. Então esse ar que deu essa pressão aqui, ó, que vai fazer ele funcionar. Se eu tirar esse ar aqui, como esse aqui não tem o bypass, né, que faz o equilíbrio aqui, ele não vai funcionar direito, ele vai ficar duro. Então por isso que eu tenho que executar esse procedimento aqui. Então agora eu vou tirar ele aqui, vou calibrar ele, eu vou tirar ele aqui, eu vou desmontar toda a bicicleta, eu preciso desmontar a balança. Coloquei ele aqui só para poder mostrar para vocês como que faz o fechamento aqui sem dificuldade nenhuma, igual na hora de abrir. Então eu tô com ele aqui de volta na bancada, pessoal, e ali no manual fala o quê? Para você apertar até o batente e não mais que isso, eles não falam em torque aqui. Então aqui, ó, tem até o alinhamento aqui, né, do adesivo da Manitou com a trava aqui, ó. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu prendi ele aqui na amostra, a gente tem que ter muito cuidado na hora que colocar qualquer chave aqui para não esbarrar aqui, ó. E ir com ele, ó, até o batente, não precisa de apertar mais do que isso, não é apertar até sair água, até alinhou aqui, ó, o adesivo aqui junto com a trava, então é só dar uma encostada até o batente, que é o que fala ali no manual. Então agora é só calibrar, vou dar revisão na bike e voltar com ele para a bicicleta de novo. Então tá aqui o choque revisado. Então é isso aí, pessoal, revisão finalizada. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aí todos os links dos manuais oficiais lá no site, dos vídeos também, para vocês darem uma olhada aí, consultar esses manuais aí. Mas observando esses critérios que eu passei para vocês aqui, vocês conseguem dar manutenção do choque, a manutenção de 50 horas, que é aquela que não precisa da troca dos reparos, né? É só tirar, é só fazer a relubrificação, retirar a limpeza e lubrificação do choque. Esse aqui estava bem novinho ainda, a bicicleta está bem nova ainda, mas já chegou a hora, né, de dar a revisão de 50 horas. Vou deixar o link aqui, então consulta aí, observe os critérios, né, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora de desmontar, na hora de montar, questão de limpeza, mantenha a bancada limpa aqui, usa pano sem fiapo e tal. Vou gravar um vídeo também só sobre graxas, você viu aí que eu falei um pouco sobre graxas aí, né? Lá no manual fala para utilizar slick óleo, mas vocês podem usar uma graxa slick de boa qualidade aí, que é uma graxa de baixa consistência, uma graxa de grau NRGI de mais ou menos de 0 a 1 a 1,5. Vou gravar um vídeo técnico, estou preparando um vídeo técnico sobre graxas aí voltada para a área da bicicleta, né, da mecânica da bike. A gente vê aí, se a gente for observar aí na internet, a gente vai achar muito conteúdo técnico sobre graxas, mas voltada mais para a área industrial. Estou preparando um conteúdo técnico sobre graxas voltada para a mecânica de bicicleta. Então por isso vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo aí e já se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!